nessa mesma toada, em meio a essa mesma circunstância, ontem o Bolsonaro deu mais uma declaração daquelas estúpidas, imbecis, atacando a China. Depois até voltou atrás, dizendo que não tinha falado o nome da China, mas ele estava falando da China, dizendo que a China criou o vírus, e aí ficou o país que mais cresceu. Basta olhar o PIB do país que mais cresceu, vocês vão ver quem inventou o vírus, enfim. Essas bobagens que ele repete sistematicamente, mas isso criou uma nova tensão diplomática com a China. Assim, qual que é a intenção do Bolsonaro em manter essa tensão diplomática com a China, mesmo depois da derrocada do trumpismo, mesmo depois de ele não ter mais o aliado que ele tinha nos Estados Unidos, para ficar se metendo nessa briga com a segunda maior economia do mundo, que é muito importante para a balança comercial brasileira? Então, eu acho que esse tipo de declaração do Bolsonaro, né, que não é uma coisa isolada, ela não é tão estapafúrdia assim como a gente possa pensar, não. Assim, quer dizer, eu acho que é uma acusação extremamente leviana, mas estou dizendo, não é uma coisa assim que daquelas coisas bolsonaristas estranhas. A imprensa norte-americana, nos últimos... desde a eleição do Biden, ela vem levantando o problema de que o vírus teria sido criado num laboratório em Wuhan, na China. Toda a imprensa norte-americana. A imprensa dita séria, né? Que é aquela mais mentirosa de todas, né? Os grandes jornais, etc. e tal. Nesse sentido, o Bolsonaro não está falando nada da cabeça dele. Isso que apareceu na imprensa norte-americana é um balão de ensaio do governo norte-americano para fazer uma acusação formal contra a China. Só que eles não se decidem a fazer isso daí porque é muito complicado, né? Então, o que acontece? Eles estão preparando o terreno para uma acusação dessa natureza. Quer dizer, a fala do Bolsonaro vem diretamente dos serviços de inteligência norte-americano. Não é uma coisa louca dele. Os norte-americanos decidiram não falar nada, por enquanto, né? Não querem se expor. Eu acho que é possível até que eles tenham, como é que se diz? Sabendo como é o Bolsonaro, eles tenham estimulado o Bolsonaro a dar esse tipo de declaração como um balão para ver como é que o negócio fica, você entendeu? Eu tenho a mesma tese na questão da não aprovação da Anvisa sobre a vacina russa. Eu acho que isso é uma iniciativa dos norte-americanos, é um balão de ensaio também para tentar bloquear a distribuição da vacina russa em boa parte do mundo, porque há uma concorrência muito forte aí na questão das vacinas. Essas vacinas valem mais do que ouro, mais do que petróleo, mais do que diamante, mais de tudo que você puder imaginar, né? O lucro da Pfizer, que está previsto dar um salto de 15 para 26 bilhões de dólares. É uma mina de ouro, né? É mais do que uma mina de ouro. E os norte-americanos estão indo para um enfrentamento com os russos, para um enfrentamento com a China, só que eles estão indo devagar. Há muita notícia de enfrentamento com a China na imprensa internacional, principalmente na imprensa norte-americana. Por exemplo, os norte-americanos estão insinuando, né, praticamente estão acusando abertamente a China de estar preparando uma invasão de Formosa, né, Taiwan, como o pessoal disse. É uma acusação muito grave e, na minha opinião, muito descabida, mas eu acho que é daí que vem essas iniciativas. O governo Bolsonaro é um governo submisso ao governo norte-americano, inclusive ao governo Biden. A gente viu a troca de afagos na questão do clima. Era totalmente inesperado isso daí. Acho que é preciso uma caracterização precisa do Biden no seguinte sentido: ele procura estabelecer uma fachada assim, muito forte de governo democrático, etc. e tal, mas não se trata disso, e essa fachada é um despiste. Né? E a questão da vacina temos que ver. Não estou vendo que a Pfizer, etc. e tal, vai dar de mão beijada aí, né? Vai abrir mão de todo esse lucro. Eu acho que vai ter uma negociação, a coisa vai ser muito parcial,
vão conter a coisa nos lugares mais críticos, e no final das contas, é só um plano de emergência que não vai alterar fundamentalmente o negócio. E o Bolsonaro, cada vez mais, ele se mostra como um fantoche aí do governo norte-americano, seja ele qual for, ele não é só o Trump, né? São todos os governos. Os militares que estão no governo do Bolsonaro, eles são pró-norte-americanos, eles têm ligações com as Forças Armadas, os serviços de inteligência norte-americanos. Por que mudaria isso com a mudança do governo? O governo democrático não é um governo de esquerda, é um governo de direita, como o governo do Trump.